Algumas partes me chamaram a atenção, inclusive sobre alguns aspectos que eu ainda não conhecia. Aqui você cita em nossas raízes e retalhos da nossa história, de aqui resistiu o último pau de arara. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Essa questão eu faço referência ao êxodo rural, que era muito comum aqui na nossa região, né? E no Nordeste como um todo, a gente sabe que muitos dos nossos antepassados tiveram que deixar a nossa cidade para ir em busca de condições de vida melhor em outras regiões do país, né? E eles iam, quando eles saíam, quando eles migravam, né, de um lugar para outro, havia uma migração, né, aqui dentro mesmo, de algumas pessoas que saíam do sertão e do agreste para a zona da mata, porque lá tinha mais água, né? Havia uma migração entre esses lugares, algumas pessoas se deslocavam para a zona da mata, e algumas pessoas, a maioria delas, iam para São Paulo, certo? E eles iam, quando eles saíam, né, dos lugares mais longínquos, o meio de transporte que eles tinham, se não fosse a cavalo, a jegue, mesmo que eles andavam de jegue, de burrinho, eles iam, se fosse uma distância maior, eles iam num pau de arara, né? Que era aquele caminhão. Não sei se você conhece o pau de arara, se você já viu um pau de arara. Era um caminhão, né? Onde as pessoas faziam uma armação de madeira nele, botavam umas lonas e uns banquinhos para as pessoas irem sentados em cima. Então parecia, porque era pau de arara? Porque as pessoas iam sentadas, tipo como a arara fica no pauzinho, entende? Aí por isso que era chamado de pau de arara. Então as pessoas viajavam léguas e léguas, como eles chamavam naquele pau de arara. E era extremamente desconfortável. Imagino. Né? Vocês sentados em cima de um caminhão, né? Na parte daquela parte que transporta mercadoria, transportava pessoas, e num banco de madeira, sabe? Então, mas essas pessoas, até aí elas resistiam muito, né? Por quê? Porque vinha, primeiramente, o que era que fazia as pessoas saírem de um lugar para outro? Primeiro vinha, quando vinham as chuvas, elas se alegravam. Mas quando chegava o período da estiagem, da seca valente, então elas perdiam primeiramente a lavoura, porque as pessoas sobreviviam basicamente disso, né? Do milho, do feijão e dos animais que eles criavam, galinha, porco, bode, boi. E aí faltava, então perdia a plantação totalmente, ficava perdido o milho, o feijão. E aí começavam os açudes, os barreiros a secarem. E aí eles não tinham de jeito nenhum mais água para dar aos animais, nem para eles beberem também, sabe? Então, quando aquilo chegava à situação limite, aí eles tinham que sair, eles deixavam. Aí vendiam as propriedades baratas, entende? E foi justamente isso que fez com que surgisse aqui em Riacho e em todo o Nordeste os latifúndios improdutivos, entende? E aí que muita gente se apropriava dessas terras de uma maneira muito barata, eles vendiam o que eles apuravam, davam muito mal para a viagem e para comprar as passagens. E muitos iam para São Paulo. Isso era muito comum, sabe? Eu acho que se você fizer uma retrospectiva histórica na sua família, você vai encontrar parentes mais distantes, talvez os irmãos dos seus avós, que tiveram que fazer essa travessia, que tiveram que ir para São Paulo, né? Eu tenho tio que mora lá. Então, todos nós aqui do Nordeste como um todo, a gente tem um pouco disso, né? De um povo nosso que saiu, que teve que ir para outra região, que se mudar por conta da seca, das condições. O que, graças a Deus, a gente evoluiu,
né? O que faz com que hoje não haja tanto mais isso. As pessoas saem, claro, daqui para outro lugar para crescer profissionalmente, isso é natural que aconteça, mas assim, em busca de sobrevivência mesmo, né? Refugiando-se da seca, isso não acontece mais. Então, nessa parte do hino, eu faço essa referência a justamente esse êxodo rural, a saída das pessoas, entendeu? Da zona rural para os grandes centros urbanos em busca de condições de vida melhor. É isso que eu faço aí, falo nessa parte. Nos irmãos da minha avó mesmo, né? A gente tem um bocado de gente da família que é lá de São Paulo. Isso. Mas essas pessoas, elas iam pra ficar ou elas voltavam? Porque meus tios ainda foram, mas eles voltaram. Isso é muito relativo, Juliana, porque teve alguns que foram e não voltaram, né? E teve outros que eu diria que eu vi muita gente voltando. Eu acredito que tá com uns 10, 15 anos. Né? Quando o Brasil começou a dar uma melhorada, sabe? O Nordeste começou a ser mais bem visto pelo governo federal. Começou a se ter um incentivo maior, né? Aqui para os produtores rurais. E até assim, aqui o pessoal começou a ver outras perspectivas de vida, né? Eles começaram a criar as indústrias. E interessante que foi o próprio povo que fez isso, né? O próprio povo que fez isso. E aí, com políticas econômicas, políticas sociais, entendeu? Que melhorou a condição de vida do nordestino, a gente viu muita gente voltar. Eu vi nessa época muita gente voltar. Até porque eu acompanho isso nas escolas, né? A gente recebia muitos alunos. Quando eu vou conversar com as pessoas, elas sobre Riacho quando começa, falam muito sobre rios, muitos rios que vinham aqui. Você até cita o Caparibe e tal. Tinha um açude daqui do centro, tinha um açude lá. O que foi que aconteceu? Que uma cidade com tanta da água passou por um período de seca desse jeito, como você descreve? Eu acho que foi assim. O Capibaribe, na verdade, ele não é um rio perene, né? Ele tem as épocas que seca mesmo. E depois, essas águas, tipo que a própria foi criando a escassez, né? Esses açudes, depois eles romperam, entende? Tipo, não foram criados com muita estrutura, entendeu? Ou seja, não foram obras que foram muito bem feitas, muito bem pensadas, né? E depois a população vai crescendo e isso não dá conta mais. É preciso que se tenha um saneamento, né? Até porque isso não é um problema de Riacho, é um problema do Nordeste e tudo, né? Aí depois você vai falar justamente sobre a seca e você cita o cultivo da arte, do cipó e do barro. Isso. Elas eram muito fortes aqui em Riacho, né? Elas meio que se tornaram referências também para a região, assim. Sim. Então, aqui nas paneleiras, a gente tinha um lugar, né, que é conhecido como as paneleiras. Era um lugar onde as pessoas faziam panelas de barro, entende? Então, essas pessoas deveriam, assim, as gerações, os filhos, os netos, se tivessem sido incentivados, talvez tivesse continuado. Mas eu acredito que não tem essa continuidade. Até onde eu sei, não tinha ninguém que deu continuidade a isso. E é uma pena. Não há um incentivo para que esses jovens permaneçam no campo, por exemplo, cultivando milho, feijão. Claro, isso com toda uma política estruturante, né? É preciso ter água, acima de tudo, né? É preciso ter cursos técnicos, enfim. Mas
a gente precisa criar uma política de incentivo das pessoas à manutenção no seu lugar de origem. Sim. Entendeu? Ou seja, as pessoas precisam se manter no lugar onde eles nasceram. Porque eles podem contribuir muito e eles podem ganhar dinheiro. Eu digo isso muito a meus alunos. Minha gente, vocês, ninguém hoje quer plantar mais. Ninguém quer criar animais. Mas, pessoal, a humanidade precisa de alimento. As pessoas precisam de alimento. E o alimento vem do campo. Sim. Entendeu? Acho que a gente precisa despertar os nossos jovens também para isso. Nós temos uma Universidade Federal Rural que tem muitos cursos de agronomia, sabe? De zootecnia, que você vai fazer um curso superior para você se manter na sua terra, trabalhar aquela terra e ganhar dinheiro em cima dela. Entende? Agora, claro, né? Não é assim também. Tem que ter água, tem que ter... Ou seja, tem que ter, assim, um incentivo também dos políticos com relação a isso. E quando eu falo em política, eu falo no modo geral, né? Em todas as instâncias. Essa é uma questão tripartite. Federal, estadual, municipal. Tem que ter essa vontade, né, da gente querer... Assim, a gente também tem que incentivar nossos jovens, né? E os jovens precisam saber que a agricultura hoje, ela está muito guiada pela tecnologia, entende? Não é mais aquela agricultura onde você vai estar com a mão na terra, sabe? Com a mão calejada, com as unhas cheias de barro, de terra, não necessariamente, entende? Hoje você tem várias formas de você estar ali no campo, produzindo. Se você for olhar, os jovens do sul do país, basicamente, eles trabalham na agricultura, muitos jovens. Se você for assistir o Globo Rural, é o que você vê. Entendeu? Então, por que é que os jovens do sul do país se interessam pela agricultura e por que os nossos jovens não? Porque todo mundo só quer viver nas grandes cidades. Não há espaço para todo mundo. Entende? Então, assim, o Nordeste precisa também incentivar o nosso jovem a permanecer aqui. Tem tantas fontes de riqueza. Nós agora vamos... Olha, se a gente souber aproveitar a riqueza que a gente tem aqui, a energia eólica, a energia solar, entende? Que são fontes riquíssimas, isso é a energia do futuro. A gente tem aqui isso. A gente é a terra do sol, é tanto que eu coloco aqui no hino. Terra do sol. Então vamos aproveitar. Sol é energia, né? Então, se você jovem que está fazendo aí um curso de engenharia, enverede por essa área, né? Bote uma fazenda aí de placa solar e comece a pensar, a ser um empreendedor, entendeu? Porque muitas vezes a gente só pensa em migrar e sair para outro lugar e só vê uma coisa. A gente precisa enxergar. Agora, claro, né? Precisa-se ter pessoas que abram os olhos, que façam as pessoas enxergarem essa riqueza que a gente tem. Tem que ter toda uma estrutura. Eu acho que o problema é realmente estrutural, da ideia do matuto burro, daquele que não teve condição de ir para a escola, que é todo mundo, quando pensa no camponês, no agricultor, já pensa justamente nisso. E acaba que desmata e destrói realmente o que a gente tem. E aqui em Riacho é bem complicada a situação do desmatamento, que é muito altíssimo. O índice aqui é altíssimo. É impressionante. Porque até historicamente a gente é uma cidade que cresceu a partir do abacaxi, do algodão, que estão representados no hino, estão representados na bandeira. Então a gente exportava para fora do país. Riacho das Almas exportava para fora do país na década de 80, 70. Então essa questão é uma questão que pessoalmente me preocupa muito. Porque a gente só desmata. Exatamente. É bem complicado. A questão precisa se criar uma consciência ambiental. E eu diria que, assim, as crianças, quando elas são bem trabalhadas na escola, desde a educação infantil, elas já começam a ter um olhar diferenciado para a natureza. Elas já começam em casa a corrigir os pais. Quando eles estão gastando muita água, né? Quando eles estão, por exemplo, quando alguém maltrata um animal, você já vê que a geração que é preparada para isso, já na educação infantil, eles já começam a ter uma visão diferente.
né? E é uma coisa que a gente, infelizmente, né, é cultural isso. O nosso povo gosta de desmatar, gosta de queimar. Bom, acabaram as minhas perguntas. Você tem algum ponto que acha que eu deveria ter tocado e a gente não tocou nessa conversa? Não, na verdade, eu acho que a gente se prolongou até demais. Eu acho que a gente viajou. Mas eu agradeço a você, né, pelo convite. Acho que foi muito boa, muito proveitosa a nossa conversa, né? E estou à disposição da biblioteca do município, né? Estou à disposição, né, do município para poder contribuir com as ideias, né? Que a gente sempre... a gente ama o nosso lugar, né? A gente tem um carinho especial. Eu não sou filha legítima de Riacho das Almas, né? Eu nasci em Caruaru. Eu passei uma parte da minha infância no município de Bezerros, na zona rural de Bezerros, mas depois que eu vim para cá e me estabeleci aqui, eu me sinto filha de Riacho. Eu amo esse lugar, né? E eu estou pronta a colaborar com aqui, né? A ajudar com minhas ideias, entende? E para a gente ver esse lugar um lugar melhor, para a gente poder deixar, né, para as novas gerações uma Riacho das Almas mais rica na cultura e mais próspera na economia. Eu acho que é a gente que tem que te agradecer. Por nada, Juliana. Obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.